Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta terça-feira o Botafogo já está indo para o Peru, onde enfrentaremos a equipe do César Valerro, jogo importantíssimo pela Copa Sul-Americana, onde o Glorioso precisa vencer para passar em primeiro lugar no grupo. E você terá um confronto direto contra a equipe da LDU, jogo que definirá tudo em relação a isso, né? Se o Botafogo conseguir vencer bem o César Valerro, terá um confronto direto fora de casa contra a LDU. Em caso de uma vitória, na última rodada no estádio Newton Santos contra a equipe do Magallanes, outra vitória, o Botafogo ficará em primeiro lugar e não terá aquele confronto pré-oitavas de final da Copa Sul-Americana contra uma equipe que está ali na Copa Libertadores da América, que passará, no caso, em terceiro lugar. Então, a gente teria um confronto eliminatório antes das oitavas de final. Isso não seria algo que todos nós queremos. Então, a partida acontecerá na próxima quinta-feira, às 21 horas, lá no Peru. E o técnico Luiz Castro divulgou a lista dos relacionados para essa partida contra a equipe do César Valerro, com alguns desfalques, né, já esperados, como por exemplo o Rafael, que sentiu uma lesão muscular no primeiro tempo, o Gabriel Pires, que sentiu uma lesão no segundo tempo, além do Danilo Barbosa, que já está fora durante um período, né? Ele teve uma lesão grau 3 na coxa, então vai demandar muito tempo ainda para ter o retorno. Matias Segovia, que passou por uma cirurgia na mão e deve ter um prazo ali de pelo menos mais 2 ou 3 semanas fora, a princípio isso, porque ele teve que fazer uma cirurgia no pulso e mesmo assim ele não teria condições de jogo para essa partida pela Copa Sul-Americana, já que não foi inscrito. Segovinha só poderá jogar numa eventual próxima fase da competição internacional, e Lucas Fernandes, que teve ali uma torção no tornozelo e também ficou fora. Esses jogadores, no caso Lucas Fernandes, eu creio que não seja dúvida para a partida contra o América Mineiro. Já no caso de Rafael e Gabriel Pires, Rafael, não sei, não temos ainda uma informação mais certa em relação a ele, mas o Gabriel Pires talvez tenha condições de jogar no final de semana contra o América Mineiro. Mas coloca tanto o Rafael quanto o Gabriel Pires, eu acho que o Botafogo tem que utilizá-los só se eles estiverem 100%, né? Não dá para você colocar um jogador que não esteja tão 100%, de repente com nível de jogo possa sentir um pouco mais. E quem está de volta, finalmente, é o volante Kaique. Foi relacionado depois daquela lesão que ele teve no joelho contra a equipe do Red Bull ano passado lá em Bragança Paulista, tem quase um ano dessa lesão, e o jovem volante do Botafogo foi novamente relacionado para uma partida. Bacana, Kaique merece. Ano passado fez uma temporada muito boa nos jogos em que ele foi utilizado, com muita força, muita vontade, e tá fazendo falta o jovem Kaique. E os relacionados, estou colocando aqui na tela para vocês e vou separar por ordens aqui. Os goleiros Lucas Perry, Douglas Borges e Hugo Gabriel. Os laterais de Plácio, Daniel Borges, Marçal e Hugo. Zagueiros Adrielson, Cuesta, Felipe Sampaio e Segovia. Os volantes Tietê, Marlon Freitas, JP, que pode fazer também papel de lateral direito, e Kaique. Os meio-campistas, né, jogando ali, colocando jogadores um pouco mais à frente, tem ali o Eduardo e o Raí. E para o ataque, Júnior Santos, Luiz Henrique, Vitor Sá, Gustavo Sauer, Carlos Alberto, Tiquinho e Janderson. Isso quer dizer que o técnico Luiz Castro levou força máxima. Agora é entender quem ele vai escalar para jogar pela Copa Sul-Americana. Eu não teria levado o Eduardo, não teria levado o Tiquinho, teria ficado com esses jogadores no Rio de Janeiro para eles recuperarem a parte física, pensando nas partidas. O Tiquinho, no caso, não jogará no final de semana contra o América Mineiro, mas eu visaria a situação do Tiquinho para ele ter 100%. Uma semana, 10 dias, né, de trabalho físico visando a partida contra o Atlético Paranaense. Mesma coisa o Eduardo. O Eduardo ficaria semana parado, voltaria para a partida contra o América Mineiro. Acho que seria o mais interessante. Vendo os relacionados, eu acredito que o Castro deva colocar Perry, Daniel Borges, Sampaio, Segovia e Hugo, se não tivermos nenhuma surpresa. O meio-campo ali com Marlon Freitas, que não jogou a última partida como titular. Aí você pode colocar ao seu lado o Tietê, né? Marlon Freitas e Tietê, jogando ali como a dupla do meio campo, e Raí, talvez. O ataque, Gustavo Sauer e Vitor Sá, que o Vitor Sá que não foi titular na última partida, do Sauer também. E no comando de ataque,
eu iria de Janderson. Mesmo tendo levado o Tiquinho, eu começaria com o Janderson. Até mesmo para esse menino ter uma partida como um atleta que poderá ser eventualmente utilizado para a peleja contra o América Mineiro. Então eu iria certamente com o Janderson jogando como camisa 9 do Botafogo nesse jogo, para ele pegar um lastro visando a peleja do próximo domingo contra o América Mineiro. Isso se o Castro colocar o Janderson como centroavante do time. Esse é o Botafogo que viajou para o Peru. Comentem aqui o time que vocês colocariam em campo, e você também pode palpitar nessa partida. Eu estou colocando o QR Code aqui, ó, do Instagram do canal do TF, onde você encontra esse link aqui, que é o da estrela, para vocês poderem fazer o cadastro e dar aquele palpite maroto, moleque e serelepe em relação ao Botafogo. Entrem agora lá na estrela, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Palpitem, porque os palpites serão bem assertivos. O GE trouxe uma informação agora há pouco, matéria assinada pelo Sérgio Santana. Botafogo prevê ofertas por Perry e Adrielson, mas vê permanência da dupla como maior reforço da janela. Isso é normal, o Botafogo tem jogadores valorizados no elenco, eles são também Adrielson e Perry, porque se você pega a maioria dos jogadores titulares do Botafogo, são atletas com uma idade mais avançada. E esses são jogadores mais jovens, né? No caso, o Perry tem 25 anos, o Adrielson também tem 25 anos. E você tem o mercado de olho nessas possibilidades, como o mercado analisa o Matheus Nascimento, um jogador que está no Mundial Sub-20. O mercado vê esses jogadores como possibilidades de você negociá-los. Então o Botafogo, a gente já fala aqui no canal há algum tempo, pode ter negociações na janela de transferências do meio do ano? Pode. Gente, o Palmeiras vendeu o Danilo agora, mas vendeu por uma quantia bem interessante. Mas o Botafogo, segundo a informação do Sérgio Santana, e até mesmo que bate aquilo com o que eu consegui apurar, não quer negociá-los, não quer perdê-los nessa janela, só se as ofertas forem fantásticas. E deixando claro que qualquer tipo de oferta, você só negocia jogador se eles quiserem sair. De repente aparece uma proposta interessante para o Botafogo, o jogador fala assim, não quero sair, eu quero ficar. Ou aparece uma proposta boa, significativa, o jogador fala, pô, Botafogo, é meu pé de meia aqui, acho que eu vou fazer aqui a minha vida depois dessa proposta. O Botafogo seria obrigado a negociar porque o jogador queria sair. Foi algo meio que parecido com o Jefinho. O Jefinho recebeu uma proposta anteriormente, a do Lyon, ele colocou nosso pé de meia. Aí foi na hora que o Textor foi e falou com o Lyon, olha, vamos tentar levar o Jefinho para aí, comprou o Jefinho do Botafogo. Então você tem essas possibilidades. Mas o Botafogo, ele vê o Adrielson, no caso, como um jogador que tem um custo-benefício muito baixo, né? É um salário que não é alto e o que ele entrega dentro de campo é fantástico. E o Perry é a mesma coisa. É um jogador que não tem um salário alto e o custo-benefício também é muito bom. E o goleiro não é muito caro, né? O goleiro, você pega as negociações que os goleiros são negociados, os valores não são gigantescos, são valores sempre bem pequenos. E o Botafogo vai perder um dos principais jogadores por um valor baixo. O que pega nessas negociações é algo que foi colocado até mesmo pelo GE na matéria, é a dívida que o Botafogo tem com a Left Sports. Quando a gente contrata alguns jogadores na primeira janela de transferências e também na segunda, a Left, ela faz algumas negociações e teria o comissionamento, e o Botafogo não pagou esse comissionamento, e os empresários estão meio que descontentes em relação a isso, querem o dinheiro de qualquer um desses dois jogadores. Eu acho que não é momento de desespero, não é momento da gente ficar assim, vai perder o Perry, vai perder o Adrielson, não. Calma, respirar. O mercado brasileiro é um mercado de vendas, isso qualquer clube vende, qualquer clube negocia seus principais jogadores, mas o Botafogo está pensando na parte esportiva. Esportivamente, não quer perder 2 titulares. Não quer mesmo, não pensa em perder 2 jogadores que podem fazer a diferença com a bola rolando. Ponto pacífico é esse. Só vai liberar se as propostas forem de outro mundo, algo que não tem como segurá-los. Caso contrário, pensa em deixá-los no Botafogo até, no mínimo, o final da temporada de 2023. Aí, no final da temporada de 2023, reavalia. O que eu faria? Tentaria conversar com o Adrielson, conversar com os empresários, tentar ajustar um meio caminho. Cara, vamos aumentar teu salário, quanto seria teu salário para a Europa? Seguraria o Adrielson. O Botafogo precisa fazer caixa, todos os clubes precisam fazer caixa, porque não dá para o Textor só injetar dinheiro. Isso, nenhum clube vive assim. O Textor não é mecenas, o Textor é um investidor. As negociações, as contratações,
o Botafogo visando uma segunda janela de transferências, como eu falei hoje, hoje ou ontem, não me lembro, dentro do Giro de Notícias, foi ontem, dentro do Giro de Notícias, você tem um perfil novo de contratações, evitar jogadores veteranos e em busca de jogadores que sejam bons, como no caso Segovinha, Diego Hernandes, e que você tenha uma possibilidade, uma revenda no futuro, e você tem que ter isso. Que é um investidor, não é o mecenas. O Textor não é o Emil Pinheiro, que só colocava dinheiro. O Celso Barros no Fluminense há alguns anos. Sinalzinho amarelo em relação a possíveis saídas desses dois? Sim, temos que ficar atentos. Mas também o torcedor ficar desesperado a respeito desses temas, porque são jogadores que têm mercado, claro, e como jogadores que têm mercado, a Europa tá de olho, são jogadores mais jovens, mas o Botafogo não tá naquele nível de vendê-los a preço de marmelada, né? A preço de bananada. Não, se forem negociados, serão por preços gigantescos. Se as propostas não chegarem a valores que o Botafogo olhe e fale, é isso, tá bom, o Botafogo não vai negociar. É muito disso. E também vai tentar segurar de todas as maneiras até o final do ano, para você não ter uma perda técnica no seu time. E é claro, um time que pensa em brigar por títulos entra dentro daquilo que eu falei com vocês sobre a semana decisiva, né, de você ter uma partida pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na próxima semana e colocar o Botafogo talvez em 3 competições em retas decisivas a partir de julho. E assim, se você pensa em brigar, você não pode abrir mão dos seus principais jogadores. Se você tem que negociar alguém, que sejam jogadores que não tenham tanto espaço. Mas aí vem aquele problema de você ter muitos jogadores sem valores de mercado, serem jogadores que talvez despertem o interesse em outras equipes. Você tem poucos jogadores jovens que você pode negociá-los. É uma sinuca de bico que o Botafogo tem, mas o clube não quer perder nem Adrielson nem Perry nessa janela de transferências. E, se possível, vai tentar ali algum reforço. Saídas podem acontecer? Claro que podem. Falo isso há algum tempo aqui no canal, porque é do mercado, é do jogo. Mas perder titulares nesse momento atrapalha demais. E se você perder, é claro, tem que repor. Mesmo que sejam com jogadores mais jovens, como o caso do Segovinha, o Diego Hernandes e tal. O Botafogo tem que manter o foco. Não dá para perder peças e a gente tem que ter ali a ciência, né? A primeira janela foi muito pesada em relação à grana e não trouxe retorno financeiro para o Botafogo. E esse que é o grande problema. Você investe pesado em alguns atletas e eles não funcionam dentro das 4 linhas. Tamo juntos, um abraço, fique com Deus e até mais tarde com o nosso Giro de Notícias por volta das 5 da manhã. Também almoço com TF, todos os conteúdos aqui no nosso canal. Valeu, beijo e fui, tamo juntos.